mais uma vez com você no Devocional 2024. Seja bem-vindo neste propósito que estamos vivendo, viajando de Gênesis a Apocalipse, num ensinamento profundo sobre as Escrituras Sagradas. Nós estamos em Ezequiel, no capítulo 37, 38 e 39. Que me chamou a atenção foram os seguintes pontos: o vale que há em cada um de nós. Um Deus santo liquida nações e a promessa do derramamento do Espírito Santo. No livro de Ezequiel, no capítulo 37, existe uma passagem bíblica que é muito lida, conhecida e até mesmo estudada, que fala sobre o Vale dos Ossos Secos. No capítulo 37, no versículo 7, depois de Deus falar para Ezequiel que ele deveria profetizar para aqueles vales, para aquele vale de ossos secos que ele viu em uma visão, estavam ossos completamente espalhados para todos os lados, e ele diz a Deus que ele saberia se aqueles ossos poderiam reviver novamente ou não. E aí Deus, então, ele dá a direção para que ele fizesse a profecia. No versículo 7 diz assim: então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Vimos aqui claramente o processo da obra de Deus em uma pessoa. Tudo começa pela ação da palavra sendo profetizada em nós. Como Ezequiel, que trouxe a profecia da palavra sobre aqueles ossos. É a palavra de Deus entrando em nós. Isso gera, a princípio, um conflito entre a carne e o espírito. Isso é normal, porque os pensamentos e as emoções começam a se debaterem mediante aquilo que se ouve da palavra de Deus. Não podemos esquecer que a palavra de Deus ela é uma espada. Ela fere a carne, ela fere o pecado, ela fere tudo aquilo que é contra Deus. E mexe com o nosso espírito, o nosso entendimento para nos voltarmos para Ele. As coisas, nesse momento que acontecem esses conflitos, estão sendo colocadas em seus devidos lugares, no nosso interior. Exatamente como um quebra-cabeça, como aqueles ossos que estavam ali batendo um no outro e se juntando. No versículo 8 diz assim: olhei, e eis que havia tendões sobre eles. Cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Que interessante. Esses tendões representam a capacidade que os ensinamentos da palavra de Deus produzem dentro de nós, nos dando condições para iniciarmos a movimentação de nossas vidas, tal como a função dos tendões que permitem a movimentação do corpo. O crescimento da carne e da pele é a estrutura corpórea da fé, que vai sendo criada pela palavra de Deus. E a aparência, que a obra que vem da palavra realiza em nós, fazendo com que as pessoas vejam em nossa aparência, em nossa conduta, em nosso comportamento, o poder transformador das Escrituras Sagradas. Mas isso ainda é uma obra superficial, não completa, porque ainda não há neles espírito, como nós acabamos de ler. Mas aí no versículo 9 e 10, e no versículo 14 diz assim: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé.
um exército sobremodo numeroso. Aí no versículo 14 diz assim: porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Quando a ação da palavra produz em nós o Espírito, ou seja, a ação bíblica na mente, então a obra se torna completa. Porque passamos a ter a mente de Cristo dentro de nós. O ser humano caído deixa de existir, porque a natureza de Cristo foi gerada dentro da pessoa. A palavra, ela levanta. A pessoa permanece em pé. Não existe mais prostração. E no capítulo 37, no versículo 11, voltando um pouco, diz: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Veja, o que se espera de ossos secos? Falar com ossos mortos e secos é uma metáfora de falar a pessoas que estão espiritualmente mortas. Os exilados não tinham nenhuma esperança, nenhuma faísca de fé. Em outro sentido, pode também representar as necessidades espirituais de Israel mediante a antes da volta de Cristo. É isso que estava aqui nos ensinando esta palavra. No versículo 23 deste mesmo capítulo, a palavra de Deus, ela fala sobre a reunião de Judá e Israel, quando haveria a união deles mediante Deus. E diz assim o versículo 23: nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. A palavra apostasia significa desvio ou afastamento. O apóstata é aquele que se desvia ou se afasta de Deus. Atualmente, muitos usam esta palavra para se referir a quem saiu de uma instituição religiosa ou de um cargo que possuía. Mas o significado se refere a Deus e não a uma instituição ou a um cargo. No versículo 2 ao 8 do capítulo 38, fala sobre a profecia contra Gog e Magog. É um polêmico assunto que muitos estudam para entender sobre quem e para quem esta profecia estava sendo direcionada. Diz assim o versículo 1 e 2: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele. E aí, durante toda esta passagem, vem esta profecia sendo apresentada. Alguns identificam Gog com uma passagem histórica. Outros pensam que simboliza o líder das forças do mal. Magog talvez se refira aos povos que ele dominava, e não a uma área geográfica. Você pode ver mais sobre isso em Gênesis 10, versículo 2. Alguns veem associações com a atual Rússia, em parte porque as nações provêm das bandas do norte. Outros acham isso improvável e mostram que essa expressão não é específica. Embora Ezequiel usasse os nomes das nações e dos povos da época dele,
Sua profecia parece encaixar-se nos tempos do fim. Não existe nada na história que corresponde a civilizações com respeito a esse juízo, o que faz crer que seu cumprimento ainda jaz no futuro, ou seja, no juízo final. No versículo 22 e 23 deste mesmo capítulo, a palavra de Deus diz assim: contenderei com ele por meio da peste do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Talvez a sua pergunta seja assim: o que um Deus santo, por que um Deus santo liquidaria uma nação? Essa resposta é simples. Liquidar uma nação pode ser santo desde que seja justo. Essa justiça deve encerrar a autoridade de impor padrões de comportamento, padrões morais coerentes, consciência das exigências e culpa genuína. Somente Deus pode administrar esses padrões de justiça. E aqui vão alguns pontos. Primeiro, Deus tem o direito de exigir determinado comportamento das pessoas por ser o Criador dos céus e da terra. Espera determinado comportamento daqueles a quem Ele criou. Segundo, as exigências de Deus não são arbitrárias, nem incoerentes. Suas leis são morais e justas e estão alinhadas ao seu caráter, que é santo e justo. Terceiro, as pessoas têm consciência das exigências de Deus, mais claramente por meio da sua palavra, mas também por meio da consciência humana. Mesmo que nunca ouviram a revelação escrita de Deus, tiveram a verdade moral impressa no coração. Você pode ver isso em Romanos, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Quarto, todos os que são julgados violaram a lei de Deus. Muitas vezes o castigo é aplicado só depois de uma nação ter desprezado por muito tempo a misericórdia e a paciência de Deus. Ele deu aos amorreus mais de 400 anos de prazo para abandonarem seus caminhos ímpios. Você pode ver isso em Gênesis 15, do 13 ao 16. Mas os extirpou como câncer do meio da humanidade, quando se recusaram a mudar. Mais tarde, foi a vez de Israel ser condenada por desobedecer aos mandamentos de Deus. Para terminar, o versículo 29 do capítulo 39 diz: já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Parte da promessa da nova aliança é um derramamento do Espírito de Deus sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor. Você pode ver isso em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32. Mediante o poder do Espírito Santo, que Israel finalmente obedecerá a Deus de todo o coração. Essas promessas são ampliadas no Novo Testamento mediante a morte de Cristo e a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Muitos acreditam que Israel também terá essa experiência em âmbito nacional, quando Cristo voltar e os israelitas aceitarem o Senhor Jesus como o Messias. Se te ajudou este devocional, clica aqui nesse aviãozinho, envie para os seus contatos, também nas suas listas de transmissão, redes sociais, no seu store. Deixa aí o seu comentário, o seu like. Você é especial para Deus. Até amanhã.